Olá a todos, mais uma vez muito bem-vindos aqui ao programa Conversa de Mulheres. Hoje temos um assunto, aliás, hoje temos assunto, gestão emocional. Quem não precisa de ouvir falar sobre isto? Melhor ainda, quem não precisa de praticar sobre isto? Sim, não são só aqueles mais explosivos que precisam. Tenho a certeza, quando eu perguntar aqui à nossa convidada, nos vai dizer que também aqueles mais caladinhos e sossegadinhos também precisam de saber sobre isto. Portanto, um assunto que de vez em quando abordamos aqui, inteligência emocional, gestão emocional, é o assunto do nosso programa de hoje e por isso conto consigo para me fazer companhia até ao final do programa. Mais uma vez não tenho aqui a nossa querida Cláudia, mas ela volta, não se foi embora, volta. São assim uns outros business. E então conto consigo para nos fazer companhia até ao final do programa e acredito que verá aqui algumas dúvidas esclarecidas e que vamos sair aqui com algumas dicas e estratégias para melhorarmos, sempre a melhorar, não é? Sempre a nossa melhor versão. Lembrar então que temos o nosso Facebook, Programa Conversa de Mulheres, e também o Instagram, conversa.mulheres, onde fica a conhecer quem serão as nossas convidadas, tem frases inspiradoras, pode seguir os seus projetos, pode conhecer melhor as nossas convidadas, porque algumas são muito ativas nas redes sociais, e então pode, se gostou, se identificou, segui-las. E ao fazer isto, está também a promover, lembre-se daquilo que eu sempre falo, networking, de estarmos aqui a promover mulheres, faça-o só quando se identificar, também digo sempre isso, não temos que nos identificar com todos, não é? Tentamos aqui trazer um leque variadíssimo de convidadas que falam sobre assuntos variadíssimos, às vezes até sobre o mesmo assunto com perspectivas diferentes, e toda a gente tem direito a tê-las, não é? Mas aquela com que se identifica, não se esqueça que o seu like, o seu comment, o seu partilhar vai dar força a esse projeto, vai fazê-lo chegar mais longe e para isso é que serve aqui também um dos motivos do nosso programa Conversa de Mulheres. Temos o nosso canal do YouTube, da Curiacos TV, imensos programas, variadíssimos temas, variadíssimos apresentadores, mas claro, tenho que falar daquele, até a minha barriga quer falar comigo também, não sei se vocês ouviram desse lado, se calhar não ouviram e eu podia ter estado calada, não é? Mas pronto, olha. Como eu estava a dizer, variedíssimos programas, variedíssimos apresentadores, mas claro aqui o programa Conversa de Mulheres tem uma playlist imensa com todos os programas, os nossos vários convidados, pode seguir as receitas, pode seguir os exercícios, pode ver aquele dia especial, pode ver as nossas convidadas que são militares, bombeiros, atletas, psicólogos, sei lá, olha, o que lhe apetecer é só ir ver e dizer, olha, se calhar hoje apetece-me ver sobre isso, e vai saber. Portanto, siga as nossas redes sociais, partilhe também com quem mais ama, porque acredito que os nossos programas são feitos com muito carinho. Agora fiquei um bocado lamechas. É assim, então para acabar já com as lamechices, vamos passar um separador e apresentar a nossa convidada. Até já. Vamos lá? E então, quem é que eu tenho aqui hoje comigo? Tenho a Filipa Rego, coach, consultora e formadora em inteligência emocional. Exatamente, olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Filipa, inteligência emocional é um assunto que eu amo de paixão, já vamos falar sobre ele, mas gostávamos de conhecer a Filipa, de onde é que é, aqui interesses, hobbies, aqui um bocadinho do percurso. Gostamos de conhecer a pessoa, aquilo que quiser dar a conhecer. Claro que sim. Então, eu sou a Filipa, eu venho aqui de Lisboa. Portanto, é aqui de pertinho. Bem pertinho, portanto, Sim. aqui mesmo ao lado. A parte dos hobbies. Eu tentava pensar realmente hobbies e eu acho que hobbies é aquilo que eu mais gosto de fazer desde sempre, é parte das formações, é parte Sim. de explorar o mundo, é mesmo parte culinária também. Culinária, também gosta de culinária? Também. É assim, eu gosto mais da parte de comer, tenho que admitir. Pronto, eu também. Mas adoro a parte de explorar. Eu acho que ontem, acho que foi ontem que foi ontem que eu estive na cozinha e eu disse isso. Eu gosto sempre mais de comer do que de fazer. Eu estou desse lado. Pronto. E gosto muito dessa parte também de conhecer essa diversidade cultural, porque de alguma maneira também conhecemos as pessoas através da culinária. Então Claro. é assim uma forma que eu gosto também de explorar o mundo. E então, e a Filipa em pequenina, a Filipinha? A Pipa? Não sei. A pipa. Era pipa? Era pipa, sim, normalmente. Eu, a nível da minha infância, foi uma infância que eu acho que hoje em dia percebo que traduz também muito a adulta que eu me tornei, porque muito em pequenina eu acabei por ir com os meus pais para o Brasil.
em que eu passei um tempo É que lá. nós não sabemos quase nada sobre a Filipa, portanto a Filipa mistério. é um mistério. Mandou-nos uma biografia muito resumida e por isso agora, pronto, fala o que quiser e nós vamos ouvir. É para ir descobrindo, é para ir descobrindo. É uma caixinha de É surpresas. como o Brasil foi descoberto, não é? Agora Exatamente. estamos aqui a descobrir, sim. Pronto, e eu com 5 anos fui para lá, eu aprendi a ler e a escrever no Brasil, o que por si só acaba por ser uma experiência completamente diferente. É porque... Lembra-se dessa ida? Lembro-me muito bem Ser dessa diferente? ida. Sim, eu sentia-me diferente. Porque é? quando eu cheguei lá era uma pessoa que embora falasse a mesma língua, nem sempre era compreendida. E quando voltei para Portugal, eu falava com sotaque, então também já não era portuguesa, então fiquei ali no limbo. Ficou no meio, no limbo, Sim, tipo, sim. no oceano, ficou no oceano. Fiquei no oceano. E é uma coisa que eu hoje em dia percebo muito bem, não é? Esta questão da importância da pertença, de nós sentirmos verdadeiramente que, ok, este é o nosso espaço, esta é a nossa identidade. E eu acho que, principalmente quando nós somos crianças, é um bocadinho difícil nós percebermos isso, não é? Então foi assim uma parte que hoje em dia percebo que é muito Acha que foi rica. difícil? Eu acho que foi desafiante, talvez. Agora à distância percebo que sim, porque inevitavelmente agora hoje em dia chamamos de bullying, não é? Na altura nós não tínhamos esses Ok. termos. E é normal que existisse um bocadinho, mas é porque, na realidade, se nós formos a ver, tudo o que é novo nós estranhamos. Não é? Então, para aquelas crianças também era novo ter uma pessoa que de repente falava uma língua que, embora parecida, não era igual, que tinha hábitos e costumes diferentes. E, portanto, e para mim também. Portanto, acabava por ser ali uma fase de tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Tentar encontrar o seu espaço, não é? Sim, sim. E então como é que foi? Foi crescendo? O que é que já se imaginava a fazer? Eu, na realidade, Teve no Brasil muito tempo? 3 anos e meio. 3 anos. 3 anos e Então ainda meio. veio também pequenina. Eu ainda vim pequenina também, portanto, eu senti a experiência novamente. Dois lados da experiência. Portanto, aprendeu a ler lá, depois veio para cá, Sim. teve que deixar o gerúndio, voltar aqui ao sério. Sim. E essa parte, eu acho que ainda hoje, se eu estiver muito cansada, se manifesta de alguma maneira. Baixa a brasileira. Pois, está lá na raiz, está lá na raiz. Está lá na gênese, isso fica sempre connosco. E eu gosto muito da parte da cultura brasileira e identifico-me com muitas coisas. Portanto, isso fica sempre connosco. Acho que quando nós viajamos, há uma parte de nós que também fica, não é? Então eu gosto muito dessa componente de podermos explorar o mundo. Portanto, que isso se manifestou depois em adulta também. Claro, não é? gosta de viajar, não é? Sim, adoro. Eu estava a perguntar, o que é que se imaginava a fazer em pequena? Na realidade, em pequena, eu acho que eu não sabia muito bem qual era a direção que eu queria. E lembro perfeitamente de ter uma conversa com a minha mãe, em que eu dizia que queria ajudar pessoas, mas não sabia como. E foi assim, nesta conversa, que surgiu o termo de enfermagem, que eu também não sabia muito bem o que era. Sabia que era enfermagem? Na altura eu não sabia muito bem propriamente. Era muito pequenina, não é? E comecei a explorar e aquilo ficou-me. E depois, à medida que eu fui crescendo, não é? E que realmente fui ficando mais adulta, havia muita questão da medicina, as pessoas falavam muito de medicina, mas eu tinha sempre a ideia que medicina era algo muito distante, não era algo perto das pessoas. Eu, quando era pequena, antes de me lembrar que eu não gosto de sangue, eu queria ser enfermeira, mas não médica. Era enfermeira. Lá está. Mas também não me pergunto porquê. Eu acho que eu devo ter visto um filme gira em que a enfermeira era gira e eu achei que aquilo era fixe. Sim, eu acho que pode ter sido isso, ou então, se calhar, inconscientemente, esta ideia de maior proximidade com o que é, pessoas. sem dúvida. Então, e gostou do curso de enfermagem? Eu, durante o curso, eu comecei a perceber que talvez não fosse para mim, sendo sincera, porque era muito tecnicista, era muito à volta da parte das técnicas e a parte do contacto humano, este lado mais romântico que eu tinha, acabava por não se manifestar. Porque há prazos, há tempos, há ritmos, não é? Há rotas e, portanto, isso acabava por me afastar um bocadinho das pessoas. Então, já mesmo durante o curso, eu senti um bocadinho Sentiu que essa... Talvez não fosse mesmo uma para enfermeira, mim. por exemplo, a enfermeira, eu tenho ideia tão boa da enfermeira do centro de saúde. Eu, por acaso, eu nunca me identifiquei tanto com o centro de saúde, mas eu identificava-me com os paliativos, que era a fase terminal, e foi exatamente aí que eu fiz. Sim. Identificava-se com essa parte? Muito, porque eu acho que nós só podemos dignificar a vida dignificando... Melhor, só podemos dignificar a morte dignificando a vida. E aquilo que eu fui-me percebendo é exatamente isto, que muitas pessoas não viviam a vida e que chegavam à morte e que tinham arrependimentos e que sentiam que podiam ter feito muito mais. E essa parte sempre me atraiu, mesmo a nível da literatura, sempre me atraiu muito essa parte de compreender como é que funcionava. E sabe que eu acho extraordinário estas pessoas, porque não sei, há uma semana, hoje estamos a dia 20, portanto vai fazer amanhã uma semana, tivemos aqui uma enfermeira, exatamente, que tem um projeto que é
no meio do nada, uma associação de cuidados paliativos Maravilhoso. pediátricos. É o único sítio, que é o Castelo, em Portugal, que tem e que falou sobre isso. E que é um tema tão difícil. Foi tão difícil para nós mesmo, que nós estamos ali só a falar com aquela pessoa e pensar que aquela pessoa vai abrir a boca e vai nos dizer coisas, vamos ficar aqui e saber que há pessoas para quem isso as nutre, ou seja, de alguma maneira isso é importante, é mesmo fascinante. Não, e é, porque a verdade é que nós também aprendemos muito, não é? Quando nós temos a oportunidade de nos sentar à frente de alguém que está na reta final mesmo da sua vida, que já passou por tudo, também há uma fonte de aprendizagem que nós temos, não é? E o contacto direto com a morte durante vários meses acho que ajudou-me muito a dignificar a vida, a perceber que, ok, nós temos um curto período de tempo, então há que verdadeiramente vivê-lo e Nós viemos vivê-lo com prazo de validade, não é? sem dúvida. E esquecemos isso. Não sabemos onde é que ele está, não é? Não. Porque não vem escrito. Não. Mas todos temos um prazo de validade. Sem dúvida. E eu acho que é uma oportunidade quando nós temos 5 minutos para falar com a nossa morte. Acho que é uma oportunidade que todos devíamos ter. Olha, agora já uma data de gente a desligar. Não, tenha calma. Não. Mas é no sentido de percebermos efetivamente como é que queremos viver a vida. Exatamente. Não é neste sentido de entender que um dia as coisas vão terminar e que temos que aproveitar cada dia, cada momento que vivemos. Nós passamos muito o tempo todo a tentar fugir das nossas emoções. É verdade. Mas se nós as abraçarmos por aí, elas tornam-se muito mais fáceis. E é aqui que vem, não é? Sem e então, aqui no seu trajeto, enfermagem e depois... Foi ser enfermeira, não foi ser enfermeira? Eu fui, só que tinha um bocadinho a ideia de que se calhar pudesse ser a enfermagem aqui, que se calhar aqui em Portugal é que nós não íamos ter assim tanto tempo. E então fui para a Bélgica, em que tive a oportunidade... E explorar o mundo. Sim. Isso sempre foi uma das coisas que eu tinha muito presente dentro de mim, que é, eu queria conhecer o mundo. E queria realmente ter a oportunidade de viajar, conhecer outras pessoas. Trabalhou em vários países, porque não é só viajou por vários países. Temos aqui convidadas, eu acho que um dia vamos fazer o Guinness Book de Conversa de Mulheres, de quantos países já visitaram. Mas trabalhar é outro nível. É outro nível, sim. E eu aí, na Bélgica, foi o primeiro contacto profissional que eu tive, foi exatamente fora, nem sequer foi cá em Portugal, nunca tinha trabalhado até então. E foi muito rica a experiência, porque a verdade é que, como estava em Bruxelas, lidava com muitas pessoas do Parlamento, então havia sempre aquela adrenalina. Nós sabíamos se íamos começar o dia a falar em português, em francês, em inglês, e isso era muito rico. Isso para mim é que era adrenalina, principalmente se fosse em francês. Não, mas era mesmo bom. É bom em línguas também. Aí teve que ser, não é? Mas eu digo sempre, ok, mesmo que não seja, vamos na coragem e na fé e a coisa corre. Pronto, sim. E depois também tínhamos a componente das religiões e tudo isso eu acho que acabou por me... Isso eu. Porque dá-nos a perspectiva de perceber diferentes pontos de vista, em que às vezes as pessoas estão a falar da mesma coisa, só sobre um ponto de vista diferente. É verdade. E isso eu acho que foi assim o maior intake que eu tirei da parte da Bélgica, de estar em trabalhou onde? Bélgica mais? Depois eu decidi tirar um ano sabático, que foi mais ou menos o momento em que eu decidi começar a investir em mim, perceber o que é que realmente queria, porque não me sentia assim tão ligada com a parte profissional, mas continuava com aquele desejo de estar perto das pessoas, mas sentia que também tinha que trabalhar primeiro em mim. Então decidi tirar um ano sabático e fui para o Vietnã, com a minha mochila às costas, e decidi fazer parte do voluntariado. Tive a oportunidade de estar em 3 instituições diferentes. Como é que surgiu essa oportunidade? Já estava lá e surgiu a oportunidade de fazer o voluntariado ou já foi para lá para fazer o voluntariado? Eu tinha na cabeça ir para lá para fazer voluntariado. Quando eu cheguei lá, andei a bater de porta em porta, a ouvir vários nãos, até alguns sims, para poder fazer voluntariado. Porque eu acho isso de uma extrema, não sei se eu ia dizer coragem ou loucura, confesso que acho que é um bocadinho das duas, que é para um país completamente diferente, com... Sim. Sei lá, o que é que eles falam lá? Eles falam vietnamita, mas eles sabem até um bocadinho de francês, que foi uma surpresa na altura, sim. Pronto. Uma língua diferente, sem rede, não é? Sim, mas lá está, eu tinha mesmo essa vontade. Os meus olhos brilham a falar disso, que ainda é mais impressionante. É porque eu sou uma apaixonada pela Ásia e a parte do Vietnã, eu acho que foi dos momentos, talvez, em que eu me senti mais plena enquanto pessoa, com maior liberdade, não é? De realmente, acho que foi a primeira vez que eu percebi que para ajudar o outro era necessário falarmos a linguagem dele e não a nossa, não tentar impor nada. Então, a parte da comunicação não verbal ali foi fundamental. E que instituições é que ajudou? Então, eu trabalhei com crianças que tinham sido vítimas de alguns abusos,
aí na parte de ensinar inglês, porque para eles é muito importante, porque é uma ferramenta que eles têm, principalmente por causa do turismo, para poderem progredir um pouco na vida. Também com crianças em fase terminal, principalmente com a hidrocefalia, e uma terceira instituição em que era mais com crianças que vinham de famílias que não tinham capacidade de nutri-las, então elas ficavam num contexto para serem nutridas, mas também para terem a parte do afeto. Tanto que eles tinham uma forma de lidar muito interessante, eles faziam banhos de sol, faziam massagens específicas para estimular as crianças no seu desenvolvimento, foi muito interessante. Então foram 3 abordagens completamente diferentes, mas lá está, todas elas ricas, não é? Todas elas brilharam os seus olhos. E depois continuou a trabalhar? Quando eu acabei a parte do Vietnã, eu percebi que, ok, se calhar afinal esta parte da saúde é para mim, então eu pensei, vou voltar e fui para a Irlanda, fui para Dublin. Pronto. Vou voltar não para Portugal, Não, sítio não. qualquer no mundo, vou voltar ao mundo. Vou voltar para o mundo, exato, vou voltar a explorar o mundo, a questão era para onde. E então fui para Dublin e aí comecei a trabalhar na parte da cardiologia mais a sério, na parte da hemodinâmica, e comecei a ter mais contacto direto realmente com a parte do doente, com a parte do paciente, e essa sim era a parte que eu gostava. Mas ainda assim não me sentia completamente plena, porque continuava a falar muito da doença e eu cada vez percebia mais que não era por ali. Eu cada vez adotava muito mais a parte da prevenção, muito mais a parte de gostar do modelo da salutogénese, ou seja, da saúde, e não estar constantemente na parte da doença. E pronto, então decidi começar a investir em mim outra vez na parte da carreira. E contratei na altura uma pessoa para me ajudar a ter aqui um direcionamento, para perceber, ok, para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Vou para a direita, vou para a esquerda? Sim, e foi um coach, nessa altura, exatamente. E foi assim que eu comecei a perceber que, pá, isto é giro. Afinal, isto é que eu gosto. Isto que estão a fazer comigo é o que eu gosto. Exatamente, porque eu pegava em algumas coisas e aplicava nas pessoas mais perto. E dizia, pá, isto tem efeito, eu estou a gostar disto. E depois surgiu a oportunidade de fazer uma formação, que eu fui assim um bocadinho de, ok, deixa eu ver se é, se não é. Se funciona, não? Se funciona, se realmente eu me identifico, e foi amor à primeira vista. Aí foi mesmo amor, não foi paixão, foi mesmo amor. Foi mesmo amor para a vida toda. Foi mesmo amor para a vida toda. E então, em 2017, inicia aqui esta transição da carreira Sim, a focar-se no desenvolvimento pessoal. exatamente. Porquê desenvolvimento pessoal e inteligência emocional? Porque coaches há de 1059 coisas, vírgula 366, não é? Há de Sim. tudo. Sim, há de tudo, sim. Hoje em dia podemos encontrar Sim. tudo, de facto. Porque, na verdade, eu acho que é indissociável nós tirarmos as emoções da qualidade de vida. Ou seja, a nossa qualidade de vida depende das nossas emoções. Depende da forma como nós lidamos com elas. E, para mim, cada vez que eu fui andando na vida e quanto mais investia na minha parte da gestão emocional, melhores eram os meus resultados. Porque eu percebia que, ok, espera, eu estou a conhecer melhor, eu estou a comunicar melhor com o mundo à minha volta e comigo própria, não é? Olhando hoje para trás, não é? Para a Filipa pré e pós essa parte do desenvolvimento e de conhecer aqui, acha que era uma pessoa que estava muito longe do que era ser inteligente emocionalmente? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é um caminho. Eu acho que a inteligência emocional é um músculo. Quanto mais a treinamos, mais ela se desenvolve. Quanto menos a treinamos, mais ela deixa de se desenvolver ou efetivamente acaba por mirrar, não é? Portanto, o que aconteceu foi que quando eu parei e comecei a perceber quais eram as áreas que eram necessário o maior investimento da minha parte, isso permitiu-me melhorar, sem eu ter a consciência na altura, logo outras, não é? Porque quando nós comunicamos melhor com o outro, automaticamente temos melhores relações. Portanto, acabamos por ter uma ligação melhor com o outro, temos maior empatia, percebemos que, ok, eu vou transmitir a minha mensagem, mas eu não preciso de me impor através de uma brutalidade, e sim ouvir o outro e responder em conformidade à minha versão. Portanto, tudo acaba por melhorar, respeitamos-nos mais, mas também respeitamos muito mais o outro. Isto eu acho que é uma grande diferença na forma de lidar, porque nós não temos esta parte na escola, se formos a ver, não nos ensinam a É uma coisa ser. que já falámos muito aqui, e nomeadamente quando temos aqui alguma psicóloga sobre os vários assuntos que falamos, é isso. É que há 2 assuntos que para mim são fulcrais que não são ensinados na escola, que agora se tenta, inteligência emocional
e a parte das finanças e de empreendedorismo. São duas coisas que são para a vida, não é? Que toda a gente deveria É base. saber e não. Estamos a aprender nomes dos tempos verbais e tudo. Nada contra, mas se calhar muito menos importante. Hoje em dia já os professores são um bocadinho mais espertos, mais não é? despertos para isto, não é? E já fazem parte aqui algumas matérias, nomeadamente da empatia, da multiculturalidade, que há algumas coisas para tentar encaixar, mas que devíamos aprender isto, não era? Não, sem dúvida. Eu acho que é a base, mesmo a base da sociedade, se formos a ver, não é? O respeito para com o outro, mas percebemos que começa também pelo respeito com quem nós somos, não é? Com a nossa individualidade, saber colocar limites, portanto, tudo isto faz parte de uma pessoa... Tudo isto é inteligência emocional. Tudo isto é É uma inteligência pergunta que eu tenho aqui. emocional. O que é isto de ser inteligente emocionalmente? Ok. Eu gosto de simplificar e dizer assim, é utilizar as nossas emoções a nosso favor e não contra nós. Então, o que é que isto quer dizer? Ok, todas as nossas decisões têm a base emocional, quer nós queiramos, quer não achei que é verdade, não é? Mas às vezes dizem que temos que pôr as emoções de fora para tomar boas decisões. Não, eu acho que a realidade é que nós temos que falar com as nossas emoções, perceber o que elas nos querem dizer e então tomar uma decisão verdadeiramente consciente. Mas às vezes há emoções que são mentirosas. Eu acho que não há emoções que são mentirosas, há emoções que nos estão a dar alertas. Eu acho que as emoções elas ajudam-nos a perceber efetivamente o ponto em que estamos. Por exemplo, vamos supor que nós temos agora um evento verdadeiramente importante e que começamos a sentir muita ansiedade. Estava nervosa hoje antes. Estava expectante. Exato. Gera as emoções, não fico nervosa. Não. Fico nervosa. Claro que sim, claro que sim. Aliás, Se deixa dominar por isso, não é? exatamente. Eu acho que a grande vantagem é que quando nós começamos a ter as primeiras sintomas e percebemos fisicamente, é mais fácil parar e dizer ok, Filipa, vamos lá, sentar 2 minutinhos e perceber o que é que está a acontecer. O que é que esta emoção te está a querer dizer? Isto permite-nos ter o espaço suficiente para poder então ter uma resposta em conformidade, uma resposta que nos vai potenciar. Porque a verdade é que a maior parte vive com triggers emocionais, em que se calhar alguém diz uma coisa e tem uma reação muito abrupta, que é um trigger emocional, não é? Quase que uma explosão emocional, mas Quase. não está a responder. Não viu zangada. Não é quase, é mesmo. Olha Hiroshima. E agora já estou calma. Agora já temos uma gestão emocional muito mais. Não, já tenho outra idade, não é? Mas imagina eu quando tinha aqui 20 anos, eu era um bocadinho Hiroshima, várias vezes. Havia aqui um lado mais intenso. Sim. Intenso é uma boa palavra. Por isso é que eu estou a dizer, achei piada dizer quase uma explosão. Não é quase, é mesmo. Foi mesmo. Há pessoas, e não sei, há pessoas que é mesmo, não é quase, é mesmo uma explosão. Claro que há mortes e feridos, literalmente, que é isso que as pessoas às vezes não entendem. Há mortes e feridos, há coisas que acabam naquele dia só porque aquela pessoa não se controlou naquele momento. Não é? Claro que sim, aliás, nós temos, por exemplo, todas essas reações vêm do espectro da raiva. E a raiva está muito associada à injustiça. E o que é que ela nos dá? Muita energia. A raiva é espetacular, por exemplo, se nós tivermos um ponto de equilíbrio em que nós olhamos e dizemos ok, eu estou a sentir que isto é uma injustiça e eu vou lidar com ela. O que acontece é que há pessoas que não percebem, começam a escalar, não é? Ficam com uma carga emocional e com uma energia de tal forma já num patamar de explosão que acabam efetivamente por transbordar no outro, não é? E porque tem a ver também com caráteres, não sei como é que chama, pronto, eu chamo caráter, não, com a maneira de ser da pessoa, não é? Há pessoas que são mais explosivas e há pessoas que são mais contidas, não é? Sim, há pessoas que têm realmente uma personalidade mais... Eu tenho sempre uma teoria, que essas pessoas implodem. Não explodem para fora, mas implodem lá dentro. Que também não é bom, também não é positivo. Também não é bom, exatamente. Eu até acho que ficam mais doentes, os outros ao menos chateiam os outros. Também é verdade, pelo menos é assim, quando nós vemos quem explode, nós conseguimos logo ter ali a verdade nos nossos olhos, não é? Quem está para dentro já agora que falou e nem a deixei terminar o seu raciocínio, mas já vamos lá. Como é que se lida com injustiças? Primeiro, na realidade... Se lidar com a injustiça, a pessoa já não. Então como é que se lida com injustiças? Primeiro é nós percebermos qual é o valor que nós estamos a sentir que está a ser uma injustiça, não é? Primeiro, é uma injustiça para nós ou é sobre outra pessoa a injustiça? Porque logo aí a carga emocional já é diferente. Mas vamos pensar e lidar que é connosco. Então, primeiro vamos tentar perceber qual é o valor que está a ser atacado. O que é que eu sinto que realmente está a ser uma injustiça para mim? Não estou a ser valorizado? É algum valor core?
O que é valor core? É, por exemplo, um valor que seja mesmo muito central na nossa vida. Vamos supor que família é um valor muito central na sua vida. Então, significa que se alguém beliscar este valor, vai ter uma reatividade. Mãe ursa sai. Pronto, exatamente. A mãe ursa sai. Então, quando esta mãe ursa sai, Quando a mãe ursa sai. pronto, é necessário olhar à distância e perceber, ok, o que é que eu sinto que está a ser atacado? Exatamente. Não é? Porque às vezes pode ser só uma percepção e não ser a realidade. E nós não conseguimos ter uma É isso que eu conversa. acho. É isso aí que eu digo que as emoções são mentirosas, porque às vezes é só uma percepção e não é bem verdade. Sim. Somos só nós que sentimos aquilo. Sim, é verdade que no sentido que efetivamente as emoções não são factos, não é? Mas elas Isto não hoje podem vai ser. estar aqui, olha, é até acabar. Quando acabar, acabamos. Depois chamamos a Filipe outro dia. Exatamente, fazemos aqui um continuar parte 2. Mas, na verdade, as emoções, elas não são factos, isso é importante nós percebermos. Mas se nós as ignorarmos, elas têm tendência a crescer. Porque elas não estão ali só por estar, não é? Então é mesmo importante. Exato, aquela ideia que as perceber. pessoas têm, se tu fingires que isto não está a acontecer, não está a acontecer, não existe. Não. É só piora. Depois gira uma bola de neve e depois lá à frente temos pessoas que o que acaba por acontecer é dizem que não percebem porque é que estão como estão. Eu não percebo, eu não consigo compreender o que é que me faz sentir desta maneira, porque é que eu estou a ter este comportamento. E na realidade elas foram emoções que foram reprimidas ao longo de muito tempo e quanto mais nós reprimimos as emoções, mais doente ficamos. Não é? Porque é necessário mesmo ter este balancear, falar com as nossas emoções. E há bocado estava-nos a dizer, e já demos aqui uma volta, mas até acho que é no seu, não é? Ir do A ao B não é uma linha direta. Não, exato, é no seu. assim. Sabe que eu estudo vários alinhamentos durante a semana, não é? Sim. E às vezes já fico a pensar que estou a baralhar convidadas, mas não, tive receitas, Não. tive coisas, não, era o seu. Que ir do ponto A ao B, nós pensamos que é assim uma linha reta, tem essa ilustração, mas que na realidade... É uma curva e às vezes o E caminho... a nossa conversa está mais ou menos dentro desse género, mas vamos chegar lá. ia-nos explicar, ia dar-nos um exemplo concreto que alguém que vai ter um evento, ok. se lembra o que é que ia dizer? Sim, que tinha a ver com a parte de gerir as emoções. Por exemplo, vamos supor que temos um grande evento e que de repente começamos a sentir-nos ansiosos e com aquela dor de barriga e a sentir, ok, se calhar eu não quero ir, eu quero desistir. A primeira coisa é, ok, vou respirar, vou falar com a minha emoção e perguntar, ok, ansiedade, o que é que se passa? O que é que tu me estás a querer transmitir? E muitas vezes este medo e esta ansiedade vai-nos fazer o quê? Preparar-nos melhor. Se calhar, em vez de ir à última hora, ir mais cedo, se calhar perceber como é que funciona a estrutura, se calhar termos mais cuidado. Portanto, as emoções podem ser usadas sempre a nosso favor. É necessário percebermos como, não é? Perceber como é que elas estão realmente a agir em nós, perceber como é que elas se manifestam, para então podermos modificar e ter um comportamento adequado. Porque é isto, ao fim e ao cabo, a gestão emocional passa por ter o melhor comportamento perante as emoções, porque nós não deixamos de sentir, não deixamos de ficar chateados, frustrados. A pessoa não deixa de ter, como há bocado dizia, os seus valores e sentir-se, enquanto que uma se sente beliscada por isto, Claro. outra sente-se beliscada por aquilo, não é? Claro. Portanto, a pessoa vai continuar a ser esta pessoa, não é? Sim. A ideia não é mudar a pessoa. Não, a ideia é que sinta e que aprenda a ter uma reação, um comportamento adequado àquilo que está a sentir. E é possível desenvolver a inteligência emocional? É. Como é que se trabalha esse... Dizia que era um músculo, não é? Alguns devem ter nascido com os músculos já mais fortes. Que há pessoas claro, há pessoas que têm mais... são mais... Não sei porquê, talvez porque desde pequeninas foram trabalhadas nisso, ou sei lá o quê, mas há pessoas que realmente parece que já nasceram mais inteligentes emocionalmente e outras... Não. Acho também... têm pontos negativos. Eu acho que muitas vezes o que acontece é, se nós formos a ver, temos diferentes pontos de inteligência emocional. Se calhar há pessoas que são mais empáticas, mas há outras que já são mais assertivas, umas que se calhar são muito boas a tomar decisões, outras que já são melhores a fazer testes de realidade e a pensar Testes de realidade. No sentido de ver a parte factual, ou seja, antes de tomar uma decisão, analisam bem os cenários e não são impulsivos, não é? Mas essencialmente a inteligência emocional é nós termos um equilíbrio disto tudo. Porque, vamos supor, se eu sou extremamente factual, mas isto impede-me de tomar uma decisão e de avançar, não é positivo, não é? Pois, porque sabe os factos todos, há sempre mais um facto, nunca mais decido, porque há sempre mais um facto, nunca mais decido, não é? Exatamente, então andamos sempre neste ciclo. Sim. Então a ideia é exatamente o contrário, é, ok, muito bem, eu tenho factos, mas agora também vou ter que avançar, então já tenho que investir mais aonde? Na parte da minha flexibilidade, na parte do avançar, ter esta parte de ganhar a coragem de ir. Portanto, a inteligência emocional, quando digo que é um músculo, é mesmo,
nós podemos trabalhar todas estas componentes e muitas vezes é perceber o que é o melhor naquele caso para ser potenciado. E aqui pode ser, obviamente, a base é sempre autoconhecimento, sempre, começa Portanto, sempre por começa aí. sempre por a pessoa identificar Sim. aqui algumas coisas nela própria. Sim, é identificar. Aliás, porque uma das coisas que tem nas suas redes sociais, saltando aqui também um bocadinho, é um teste. Sim. Eu adorei essa ideia de teste de inteligência emocional. Sim, sim. É um teste que nos permite avaliar diferentes níveis. Essencialmente tem Pode-se chumbar no teste? Não! Como é que é isso? Eu fiquei a Não. pensar, oh meu Deus, Não. o que é que isto vai querer dizer? É um teste maravilhoso que nos permite, na realidade, é perceber quais são os desbalanceamentos que podem existir na nossa escala. Ele tem 5 grandes áreas, que é a parte do autoconhecimento, que é a parte da comunicação, das relações interpessoais, portanto, os nossos relacionamentos, da parte da tomada de decisão, que é fundamental nos líderes, por exemplo, e da gestão de stress. Portanto, são os grandes, 5 grandes áreas e depois têm subescalas. E, essencialmente, é quase que a brincadeira destes gráficos que nos permite perceber onde é que se calhar temos que investir primeiro. Isso o quê? Fazem perguntas e, São, sim. sei lá, simulam situações para a pessoa responder o que é que faria? São, na realidade, são 133 perguntas, em que a ideia é exatamente perceber. No final já tem um treino de gestão de stress. Depois de 133 Pelo menos resiliência tem, se conseguir chegar até ao fim. e chegar até ao fim, pronto. Já conseguiu. E no final dá-nos efetivamente o score, dá-nos o gráfico e permite-nos perceber em que ponto é que a pessoa está, não é? Se está abaixo da média, dentro da média ou acima da média. Sendo O que é a média? a média é o valor que eles colocam, neste caso é de 90 a 110. Ai, há mesmo? A mesma métrica. É mesmo tipo QI, não é? É exatamente tipo QI, só que é. É exatamente a mesma coisa. E tem uma métrica. Mas é aquilo que eu digo sempre. Cada vez que eu começo a trabalhar com alguém, não é para ligar à parte do resultado que dá, é para nos focarmos onde é que nós não estamos nivelados. Porque de nada interessa ter, por exemplo, 130 e estar completamente desbalanceado. Ou seja, num é muito bom, mas no outro é muito mau. Exatamente, não, nós não queremos este lado dispar, não é? Nós não queremos que há uma pessoa que aparentemente é ótima a ter empatia, que tem se calhar um score elevadíssimo, mas depois é péssima a nível da assertividade, não é? Porque não vai dizer nada porque, coitadinha da pessoa, vai ficar ofendida comigo. Não pode ser, não é? Temos que encontrar o equilíbrio. Então é um bocadinho este jogo, afinar um bocadinho aqui estes níveis, exato, as agulhas que nos permitem Então, falar. como é que se pode treinar, que era isso que estávamos a falar, como é que se pode treinar isso? Ou essas áreas, não sei como é que quero falar, como é que se pode aqui dar aqui algumas dicas, algumas estratégias para a pessoa afinar? Se calhar irmos por cada área, não sei. O que é que acha? Podemos ir por cada área, sim. Como disse que havia aí 5 áreas. Sendo que eu acho que sempre que quando nós tocamos numa, tem impacto total nas outras. Então pronto, diga-nos uma estratégia ou coisas que podemos melhorar. A primeira parte é mesmo o autoconhecimento e se eu pudesse dar verdadeiramente uma esta e podemos começar, quer seja fazendo journaling, por exemplo, que é aquela escrita em que nós fazemos uma análise daquilo que sentimos, uma análise do nosso dia, o que correu bem, o que não correu tão bem, porque isso dá-nos logo aí muita informação, que temos ali pistas logo aí riquíssimas de como agir. Pode ser através, por exemplo, de workshops, de alguma leitura e também, obviamente, lidar diretamente com um coach ou com alguém, um mentor, que possa ajudar dentro desta área e que encurte o caminho, não é? Mas passa sempre muito por olhar para dentro, sempre, não é? Para a pessoa parar e pensar o que é que está a sentir, o que é que se passa, como é que está, onde é que está, quem é que é, não é? Sim, porque nós temos muito, e também acho que a sociedade treina-nos para isso, que é olhar muito para fora, não é? Nós normalmente quando alguma coisa nos incomoda colocamos a responsabilidade no outro. Apontamos o dedo. Não é? Mas cada dedo apontado são 3 que estão virados para nós. Então é necessário nós termos esta consciência de que é verdade, se o outro nos está a incomodar, ele está a trazer notícias nossas. Então o que é que me está a incomodar? O que é que esta situação diz sobre mim? E automaticamente já ganhamos controle da situação, porque já está em nós, não é? E nós vamos sempre alterar. Esse é um segredo, não é? A pessoa pensar que a nossa atitude, o nosso olhar sobre as situações está sempre do nosso lado, não é? Por mais que o outro faça o que fizer. Porque aí temos sempre o controle, não é? O dito controle. Embora eu não sou mais fã da palavra controle, gosto mais de gestão, mas neste caso é mesmo recuperar aquilo que é nosso por direito. Sim.
Porque quando nós começamos a permitir que o outro tenha uma influência de tal forma grande na forma como nós nos sentimos, nós estamos a colocar a nossa vida na mão do outro. E não é essa a ideia, é recuperarmos sempre para nós aquilo que é nosso. Então, falou de autoconhecimento, de empatia, era uma das áreas ou não? Não. Da empatia, sim, a empatia... Falou de 5 áreas, que eram sim. as áreas, por exemplo, no teste eram Temos a vistas. parte Para do falarmos de como autoconhecimento, desenvolver. parte da comunicação, por Comunicação, exemplo. como desenvolver a comunicação. A parte da comunicação aqui vai depender muito, que é, por exemplo, estamos a falar de uma pessoa que é, por exemplo, muito agressiva na sua forma de se expressar ou de uma pessoa que não expressa de todo, não é? Porque são personalidades opostas, não é? Na forma de agir. E a virtude está no meio. Exatamente, e a virtude está no meio. Está sempre. Está sempre, quer queremos, quer não Está está. no equilíbrio. Exatamente. E, portanto, acaba por ser isto que é necessário perceber. É, ok, sentamos com a pessoa e percebemos. Ok, o que é necessário Como aqui é que se afinar? ajuda a pessoa que está num polo e como é que se ajuda a pessoa que está no outro? Então, A fazer a tal comunicação assertiva, que eu nem sei se as pessoas sabem bem o que é que essa palavra quer dizer. essencialmente, a comunicação assertiva, assim, de uma maneira simples, eu vejo como sendo dizer a nossa verdade com total respeito por nós, mas também pelo outro, não é? Com a dignificação. Sabe, foi uma das palavras que para mim que mudou a minha vida. Para aí, quando eu tinha 22 anos e tinha uma amiga a estudar psicologia e me veio dizer: o que tu precisas é da assertividade. E eu pensei: o que é isso? E ela explicou-me exatamente isso que está a dizer. Eu disse: é mesmo isso que eu quero para mim. É falar, mas sem me desrespeitar a mim, porque eu preciso de falar, eu preciso de dar a minha opinião, muitas vezes. Ou de não mentir, de não fingir Não que está... omitir. Exato, não fingir que está tudo bem. Sim. Percebe? Há pessoas que não se importam, está tudo bem, fingem. E isso para mim era muito corrosivo, também não me fazia bem. Claro. Então a assertividade lá está lá no meio. Sim, eu não sei se as pessoas sentem-se confortáveis em não dizer, às vezes têm a receio das consequências. Então, com este receio não dizem. Sabe, não é? eu não sou essa, eu sou o outro É polo. o polo oposto. Eu sou o polo em que fala e depois alguém há de vir. E depois eu fico lá no cantinho a chorar por causa do que disse, que não era bem isso que eu queria dizer assim. Mas Um eu bom sou esse truque aí polo. é exatamente isto, é perceber, ok, eu estou a começar a ficar... Era. Já me Exato. fiquei mais ao meio. Exato. Realmente já me fiquei mais. Mas pessoas que ainda possam ter esse desafio. Não, sim, mas é isso, porque eu acho que é muito importante. Porque às vezes nós falamos muito sobre as pessoas que não manifestam a sua opinião e que são muito coitados e que sofrem de bullying e é verdade, cada um tem o seu problema. Mas as outras pessoas que também têm as raivas e tudo, claro que não o devem... São explosivas, também sofrem com isso. Sim, claro que sim. Também sofrem porque às vezes queriam conseguir manifestar de outra maneira e não conseguem. É aquilo que disse, a pessoa fala e não sabe porquê. Respondeu porque foi assim, não é? E conseguir chegar aqui a um meio de ser, como disse, respeitar a nós, porque precisamos de o falar, mas também entender, será que eu estou a respeitar o outro? Isto é uma grande... Lá está. É muito wise, é muito sábio, não é? Muito inteligente, não é? Lá está, é muito inteligente emocionalmente. Não, é fundamental, porque, por exemplo, pessoas que estão neste espectro mais explosivo, é necessário primeiro identificarem porque é que têm triggers, não é? Então, ok, se eu estou a ser vítima de um assalto emocional neste momento, eu tenho, antes de falar com alguém, eu tenho que me acalmar. Perceber porque é que sim. E pode ser, por exemplo, a estratégia pode ser sair do local, pode ser ir beber um copo de água. Às vezes eu digo aos meus clientes, quando estão em reuniões mais tensas, eu digo, tem um copo de água. Se começas a ficar muito exacerbada, beber água. E naquele momento vai começar a acalmar. Não deram água hoje, olha. Ela já sabe que eu estou calminho. Agora não, agora isto já está totalmente nivelado. Portanto, há várias estratégias, mas... Não, tem dias. Tem dias. A ideia é mesmo primeiro encontrar um ponto de equilíbrio emocional antes de avançar para falar. Porque racional tem que encontrar racional. Porque emocional e racional não funciona, não vão chegar a lado nenhum. Isso é muito giro que disse, não é? Quando a pessoa só está no emocional, quem está no racional não vai ouvir. Não. Por muito que tente, estão em pontos completamente diferentes. Então é necessário ambos estarem no racional para poderem chegar a um ponto comum. Se estiverem os dois no emocional, peguem já fogo a tudo, porque vai tudo. É normalmente quando há as rixas e há aquela parte toda mais excêntrica. Sim. Então, e agora ajudando as outras pessoas que são caladas, que, como disse, não querem ferir os outros, mas que depois, por causa disso, acabam quase por se anular as suas opiniões, anular aquilo que gostam, anular aquilo que sentem. Essas muitas vezes o que as prende é este receio das potenciais consequências. Então, muitas vezes é listar o que é que têm medo e perguntar, ok, isto é verdadeiro ou não é? Isto é uma potencial consequência ou não é?
E depois perceber a melhor estratégia para abordarem. Por exemplo, vamos supor que elas têm receio de falar porque há alguém que é muito agressivo do outro lado e que tem receio de serem esmagadas. Então, se calhar, é terem um discurso estruturado daquilo que querem dizer e pedirem, ok, durante 1 ou 2 minutos, ouve-me até ao fim para poder transmitir-te a minha opinião. Isso às vezes é uma estratégia que funciona muito bem porque a outra pessoa já sabe que dentro de 1, 2 minutos tem que respeitar e que aquela pessoa vai então ter o seu discurso. Esta pode ser, por exemplo, uma boa abordagem. Mas essencialmente é tentar desconstruir os potenciais receios que inibem de falar. Mas tem que falar, não é? Tem que falar, tem que falar. Porque senão não está... Gerir emoções não é ficar calado e engolir tudo. Não, de todo. Mas também é aprender o momento em que se deve falar. Exatamente. Acaba por ser isto. Se pode dizer tudo, não se pode dizer tudo, é sempre. O meu pai, eu lembro-me que em pequenino ele dizia sempre, não é o que nós dizemos, é a forma como nós dizemos. Exatamente, é verdade. E esta é normalmente assim a base. É como é que nós queremos dizer, sim. Então, e Filipa, conte-nos como é que começa aqui o seu projeto, porque tem um projeto que apoia pessoas particulares, já vimos, que acompanha pessoas particulares, acompanha empresas, ainda tem aqui uma parte de uma loja digital. Como é que surge aqui este seu projeto? Ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, ou seja, eu comecei com a parte das pessoas individuais, com os clientes individuais, e à medida que ia tendo resultados, eles acabam por comunicar. Mas foi fácil perceber isto mudou a minha vida, eu quero agarrar isto, fazer disto vida e vou já começar aqui a acompanhar pessoas? Não, não foi fácil. Não foi fácil porque eu ainda estava a trabalhar em mim, não é? Eu ainda estava num processo de mudar de carreira que implicava uma mudança de identidade. Porque muitas vezes nós não falamos disto, mas quando nós mudamos de carreira estamos a mudar de identidade. A forma como nos apresentamos, a forma como o mundo nos vê. Então havia ali uma fase inicial que eu também nem sabia muito bem como dizer às pessoas o que é que eu fazia ou quem eu era. Então ficava assim um bocadinho no limbo. Só quando eu comecei a ganhar esta confiança e comecei a trabalhar cada vez com mais pessoas é que foi mais fácil, efetivamente, assumir, é isto. É isto que eu quero fazer para a vida e tomar uma decisão é mesmo cortar com o que está para trás, não é? E aproveitar sempre o que me ensinou, porque também me ensinou muito e eu aplico muito aquilo que foi hoje em dia, mas não permitir que isso contaminasse aquilo que era a realidade do agora. E então comecei a trabalhar com os individuais e, naturalmente, algumas empresas foram começando a chegar até mim. Porque faz aqui coaching e mentoria? Sim, faço a parte de coaching e também a parte de consultoria, em que muitas vezes o que acontece é as pessoas podem ter 2 caminhos, ou o coaching mais tradicional, em que têm os seus objetivos, em que querem atingir as metas, em que sentem, por exemplo, que é difícil para elas, em que até têm muitas ideias, por exemplo, mas não conseguem implementar, entrar em ação, ou vice-versa, são pessoas ótimas a implementar, mas não têm capacidade de criar uma visão. Portanto, trabalho muito com estas pessoas. Porque ninguém é completo em tudo, não é? Não. Toda a gente precisa aqui de melhorar, desenvolver várias áreas da sua vida, não é? E da sua mentalidade e do seu know-how. Sim. Uma das frases que mais impactou a minha vida foi: a perfeição é igual à estagnação. Então, para que queremos ser perfeitos? Pois, exato. Não é? E é verdade. Porque já não há mais nada para melhorar nesse Eu sempre momento. achei que era imperfeita, portanto, olha. Nada. E a verdade é que a felicidade vem do sentimento de progressão. Portanto, se nós não sentimos que estamos em movimento, nós não nos sentimos felizes. Portanto, não podemos atingir aqui um ponto de perfeição, senão não vamos ser felizes. Porque também nunca se atinge, não é? Porque quando chegamos onde nós achávamos que ia ser o topo, de repente o topo já está noutro sítio, não é? Claro. Está sempre lá um bocadinho mais em cima. Claro, sempre que atingimos um patamar, descobrimos cá um outro. Exato. Não é? Conseguimos ver, olha, afinal mais. consigo ver ali mais além, não é? Exatamente. E essa que eu acho que é a magia também da vida, não é? Porque se nós formos a ver, as pessoas que mais se até reclamam da vida são aquelas pessoas que não sentem progresso, que sentem que estão paradas, estagnadas, que é sempre o mesmo ciclo repetitivo da sua vida. A roda do rato. Exatamente. Então, coach para quem tem aqui algumas metas específicas? Sim, exatamente, para quem tem metas específicas, para quem quer melhorar, por exemplo, uma área muito específica também da sua vida e nós trabalhamos, não é? Ou percebemos qual é a área que pode alavancar a vida naquele momento.
E a parte da gestão e da inteligência emocional, em que muitas começam efetivamente pela avaliação e depois aí Tal teste. o tal teste. O teste está lá no site, está lá no site. Só que não é assim um teste tão duro. É um teste gentil. Quando se faz, percebemos que é gentil. E a partir E o daí. fazer esta avaliação depois, não explicámos, mas pelo menos do que eu li, corrija-me se eu estiver enganada, do que eu entendi, portanto, a pessoa que fizer o teste depois tem um tempinho que fala consigo para analisarem os resultados e verem o que é que, Sim. o que é que vai... Porque há Mesmo que pessoas. depois não faça a mentoria ou coach, mesmo só Exatamente. fazer aqui o teste da avaliação emocional. Sim, para perceber não é? o ponto em que está. Porque há pessoas que é isso, ou seja, até já trabalharam bastante nelas e querem ter a noção, a fotografia do momento. Porque é aquilo que eu digo sempre, isto é a fotografia do momento. Daqui a 6 meses será outra fotografia, não é? Porque nós estamos sempre a evoluir. Então é importante termos esta consciência. Então há pessoas que, por exemplo, fazem o teste, têm uma sessão de avaliação em que nós falamos, em que é passado, é percebido quais são os pontos que se calhar são mais importantes de serem trabalhados a partir daí. E a pessoa, nesse caso, quando é, por exemplo, só uma sessão, a pessoa escolhe se realmente consegue fazê-lo sozinha e quer fazê-lo sozinha ou se prefere fazer o caminho acompanhada. Pronto, mas já fica ali com uma ideia do que é Já que é, fica, não é? sim, fica com o relatório, fica com tudo. Pronto. Sim. Fica lá com os números, os bonecos para ver, olha, isto, Os gráficos. isto já estou bom. E então, e para empresas? Para empresas, acaba por ser duas áreas também, é a parte das sessões individuais, não é? Normalmente mais com a parte dos líderes ou com a parte dos diretores, normalmente acaba por ser mais assim, e a parte das formações e team buildings para as equipas, em que muitas vezes são os próprios líderes que sugerem, porque percebem a importância, não é? Terem uma equipa que não só esteja coesa, mas que também esteja emocionalmente mais Isto desenvolvida. então em equipas, se isto já num relacionamento a dois é uma gestão do caramba, depois vêm os filhos mais não sei quantos, numa família, então numa equipa de trabalho isto é toda uma gestão, porque são, não sei, 10, 15, 20, 5, 10, 8 pessoas diferentes, não é? Sim, e são pessoas que muitas não têm a consciência do que é que o outro está a passar, não é? Veem aquela imagem, mas não percebem todo o mundo que existe dentro daquela pessoa. Então, esta educação de, ok, o outro também é uma pessoa, também tem emoções, se calhar tem uma determinada reação que colide com a forma como tu reages, é muito importante. E ganhar aqui um ponto de compromisso, de, ok, se calhar eu com aquela pessoa em específico eu necessito esperar, se calhar, 1 hora antes de ir falar, porque não vai ter o resultado que eu quero. É perceber um bocadinho também como é que cada um se comporta, porque todos são chave, não é? Então é muito importante. Exatamente. E depois tem ainda aqui uma parte de produtos digitais. Sim. Sim, essa é uma parte que é mesmo do meu coração. É mesmo do seu coração? Mesmo E as do meu outras coração. não eram? Não, é mas porque é quase diferente. tudo o que falou aqui hoje tem os olhos a brilhar. E eu tenho que vos confessar que eu não apresentei, nem sei quem é a pessoa que eu tenho ali atrás das câmaras, mas que tem os olhos a brilhar como os seus. Ah! E que está sempre a tentar ver e a perceber o que é que se passa aqui deste lado. É assim. É assim, não é? Exato. Isto aqui, olha, hoje love is in the air, não sei. Mas é muito. Está sempre os seus olhos a brilhar, portanto, não sei porque é que esta parte é que é do seu coração. É porque as outras também são muito do meu coração. Agora não sabe como descalçar a bota. Realmente. Isto é como os filhos. Uma pessoa vem para aqui. Exato. Tem que saber gerir as emoções. Exatamente. Só no teste. Pensava o quê? Só fazia o teste aos outros. Aos filhos, nós gostamos do 1, do 2 e do... Eu só tenho um, mas gostamos do 1, do 2 e do 3, igualmente, e são todos diferentes. Aquilo talvez tenha este cariz diferente porque ele surgiu da necessidade que eu encontrava muito marcada de algumas pessoas que queriam genuinamente investir no desenvolvimento, mas não tinham capacidade para o fazer. E não ter a parte de poder ajudar todas essas pessoas era uma coisa que me perturbava muito. Pronto, ou seja, conseguiu arranjar aqui uma estratégia Sim. de haver alguns produtos e serviços, que já nos vai explicar aqui rapidamente, para a pessoa que não impliquem tanto investimento, tanto guito, tanto dinheiro, não é? Exatamente, em que a pessoa, ou que, por exemplo, se a pessoa quiser começar o seu desenvolvimento, mas não sabe por onde, porque eu também passei por essa experiência de, ok, eu quero começar, mas e agora? Começo por onde? Tem ali. São produtos acessíveis, 100% digitais. Excelentes prendas agora para o Dia da Mãe que aí vem. Excelente, exatamente. Portanto, As mães que melhor. que vão gostar disto. E
e a ideia era tornar acessível para o maior número de pessoas possível o desenvolvimento pessoal, porque eu acredito profundamente que não pode ser algo de elites, não pode ser algo só das pessoas que têm capacidade aquisitiva, não, devia ser um direito que todos temos de ter uma vida melhor, de ter uma vida emocionalmente preenchida e que sintamos que realmente estamos a viver tal como queremos viver. Não sempre para ter estes triggers e sem saber para onde nos direcionar. Então foi a minha forma quase que de contribuir para a sociedade. Então fala-nos o que é que está lá. Já sabemos, já todos queremos o produto. Tem que nos dizer só qual é que é. O que é que temos lá? Nós temos a parte do Eu kit também tenho sucesso, aqui, mas acho que assim é sempre mais... esquecer de algum. Não, mas pronto. Temos o Kit Success, que a ideia é ajudar as pessoas a saberem definir metas e os seus objetivos e um passo a passo com tudo muito bem detalhado, para que não se percam pelo caminho, com perguntas potenciadoras para perceberem verdadeiramente o que é que leva aquele objetivo a ser importante para se manterem dentro da rota, e também dicas de produtividade, porque às vezes é fácil nós desviarmos do caminho. Tenho o kit CV, que foi uma necessidade que surgiu a determinada altura. É exato, que é de currículo, porque houve uma altura em que me pediam muita ajuda nessa componente, e então ali está tudo feito, o passo a passo, a carta motivacional, é só agarrar o currículo e enviar. Depois temos a parte da Coaching Box, que são perguntas em 5 áreas do desenvolvimento pessoal, para que as pessoas possam começar a investir em si, poderem escrever. E as pessoas respondem sozinhas, não é? Sim, respondem sozinhas. A ideia é isto. Refletir, não é? A ideia é poderem ser o mais autónomas possíveis, não dependerem de ninguém e poderem verdadeiramente investir nelas. Então, daí estes produtos. Depois o Journal, que pronto, eu sou uma apaixonada por journaling, o Planner, que é para poder planear o dia, e o Kit Anti-Ansiedade. Exatamente. Tivemos... Tem aqui um coaching box, já falámos. Já, é aquela, sim. E tem um cartão oferta. E tem um cartão oferta, exatamente. Lá está, aqui não há razões, e são tudo valores nada exorbitantes, tipo do outro planeta, portanto... Sim, na realidade, claro que quem não tem pão para comer, compre primeiro pão, mas sim, são tudo valores acessíveis. Então como é que a podem contactar? Estamos mesmo quase a terminar. Acho que vai ser bora, afinal. Isto é bastante. Então, podem contactar-me através do Instagram. Se quiser, quero. Okay. Já fez amizade ali. Já criei agora a ligação. Já tem empatia ali. Através do Instagram, ou então através do meu website, filiparrego.com. Podem me encontrar lá. E eu terei todo o gosto, obviamente, não é? em poder ajudar mais pessoas. Filipa, para mim foi um gosto conhecê-la. Para mim também. E fica aqui falado que teríamos todo o gosto em recebê-la mais vezes, e temos depois de pedir aqui à nossa produção para falar consigo. Até quem sabe lançar um desafio de poder aqui nos vir ensinar estes assuntos assim, espaçadamente. Acho que é muito bom, e de ajudarmos mais pessoas. Será um gosto para mim. Em nome de toda a equipa, muito obrigada. Desejamos tudo bom para si. Continue a sorrir. Não lhe perguntei planos para o futuro. O que é que vem aí à frente? Formação. Investir em si. Investir em mim e dar formação também. Dar formação. Sim. Ok. É estes dois lados, portanto, estar sempre a aprender para poder também simplificar ao máximo a informação e transmitir ao outro, que é mesmo o meu objetivo. Mas formação, quando se está a falar de formação, já não estamos a falar aqui de um processo individual, com várias pessoas. Não, com várias pessoas, sim. Que também é uma área que me apaixona. Poder lidar com mais pessoas em simultâneo e criar estas sinergias também acho que é muito bom. E isto o quê? Também iria às crianças e às escolas ou não? Não, acho que ainda não está por aí. Quem sabe poderá ser um projeto no futuro. Não, como falou sempre das crianças aqui no seu percurso e gostava... Porque acho que é muito importante, mas gosto de acreditar que trabalhando com os pais eles vão influenciar diretamente as crianças, portanto, vejo por aí. Quem sabe no futuro? Não, foi uma pergunta só. Quem sabe não fica aqui a semente. Não fica aqui a semente para as crianças. Tudo bom, Filipa, está bem? Muito obrigada. Tudo bom, e que continua aqui a ajudar muitas pessoas e todos saibamos gerir emocionalmente o nosso próprio eu para sermos mais felizes. Mais felizes, verdade? Sem dúvida. Pronto, muito obrigada. Muito obrigada. Bom. E nós vamos embora, não é? Nós aqui já estamos a ir embora. Foi um programa fantástico.
Eu acredito que foi fantástico. Olha, aqui estão a ver sinais ali entre a nossa Filipa e quem veio com ela que ficou atrás das câmaras, não podemos receber. Já estão a perceber, não é? Mas é isto, ficaram aqui algumas dicas. Veja, reveja este programa. Pensa um bocadinho em si, naquilo que são as suas reações. As nossas reações têm sempre aqui um outro lado, são uma reação a uma ação de alguém. Porque é que às vezes são exacerbadas? Porque é que às vezes não são exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse? Siga aqui a nossa convidada de hoje, veja também as suas redes sociais, porque também tem lá muita informação, acho que não falámos sobre isso, mas também tem lá muita informação gratuita, não é? E pronto, olha, invista em si e quem sabe, se não sabia um presente para dar à sua mamã, ficou aqui também uma dica. Nós voltamos no próximo programa, às 15 horas, com mais assuntos e mais amor para dar. Beijinhos, portem-se bem.